É uma honra estar aqui na cidade de Campos, é uma honra estar aqui na Presbiteriana de Itaquera, Tapera. Eu agradeço muito aí o convite aí de vocês para estar aqui ministrando nessa noite. Pastor David, né? Aqui a gente tem pastor David 1, pastor David 2, pastor Davinho, é tudo David, né? Pastora Tamares está ali, pastor Wagner, demais pastores aqui, líderes. É uma alegria estar aqui com vocês, porque quando a gente se reúne, a gente está se capacitando, a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente está se preparando para cumprir todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida, não é? Então, a gente, através da nossa igreja, da Batista Central, nós apoiamos igrejas aí no Brasil, no mundo inteiro. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí para vocês, que nós vamos fazer um treinamento aí. Eu quero te convidar, não deixa de vir não, porque amanhã a gente tem um treinamento especial aí que se chama DNA 2. O foco desse DNA 2 é ensinar, mostrar para as igrejas, para os líderes, como multiplicar as suas células. Então amanhã, se você quer ser uma igreja multiplicadora, eu te convido para estar aqui durante o dia todo. Depois à noite a gente segue com o congresso, no sábado e no domingo, não é? E vamos caminhar junto aí, porque Deus tem muito para falar para nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu tenho muito pouco para falar para vocês, mas Deus tem muita coisa para dizer. Então agora essa oração é sua. Você vai falar com Deus. Deus, eu vim aqui porque eu quero te ouvir. E eu quero abrir meu coração, eu quero abrir meus olhos, meus ouvidos, porque eu vim aqui para te ouvir. Fala isso com Deus, o momento é seu agora. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos porque o Senhor nos reúne aqui e queremos declarar que estamos reunidos aqui no seu santo nome. Sua palavra nos diz que quando 2 ou 3 estivessem reunidos no seu santo nome, o Senhor estaria presente. E é isso que nós te pedimos. Vem aqui nos acompanhar, vem colocar na minha boca as palavras que o Senhor quer dizer para essas igrejas aqui. Vem fazer com que nós possamos estar aqui atentos, Pai, com o coração aberto, com os olhos, os ouvidos, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, o tema que nos deram para essa noite aí foi uma igreja atraente, não é? O que será uma igreja atraente? Eu queria fazer uma introdução para a gente chegar no ponto lá, não é? O pastor David aqui já deu uma frase aqui que ele já matou o assunto aí. Se vocês perceberam, ele falou que é uma igreja atraente para a gente aí logo aqui na introdução. Mas nós vamos chegar lá e eu queria falar um pouquinho para vocês do que é a Bíblia, não é? O que é a Bíblia, não é? A Bíblia a gente tem algumas informações aí, ó, e 1.189 capítulos, 31 mil versículos, 773 mil palavras, tem 2.930 personagens, né? Versículos aqui. Os Salmos 14, 56 são iguais. A palavra Senhor se repete por 1.855 vezes. A Bíblia tem 8.310 promessas, né? Promessas para a nossa vida. E o que será que é a Bíblia, não é? O que é a Bíblia? Ela se renova a nossa vida todos os dias, não é? Nossa vida está sendo renovada todos os dias. Eu adoro esse salmo aqui, porque olha o que ele fala para nós, ó. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Nossos passos são iluminados, não é? Os nossos caminhos são clareados pela palavra que Deus tem para nós.
Você sabia que a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor? Quando você lê a Bíblia, sabe o que está acontecendo? Jesus está abraçado com você. O autor está abraçado com você. Olha que coisa maravilhosa, não é? É o único livro que isso acontece. Mas eu queria chamar para uma reflexão aqui, para o seguinte: quantos já leram a Bíblia pelo menos uma vez? Não é? Quantos já leram a Bíblia pelo menos uma vez? Vamos fazer um teste aqui. Levanta a mão para mim quem já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Não é? Então, vocês estão observando aí, a sociedade bíblica fala para nós que só 18% dos cristãos, nós, já lemos a Bíblia uma vez toda. E isso mais ou menos foi o que a gente obteve aqui. Então, nós precisamos conhecer essa palavra, não é? Lá na minha igreja, a gente faz um desafio todo ano para a gente ler a Bíblia. E a gente lê versículos aí, vai lendo capítulos por dia. E, ao final, nós damos para quem completou a maratona de ler a Bíblia, uma medalha. Uma medalha como um corredor ganha uma maratona. E a gente faz uma festa, porque a gente quer que seja conhecido por todos a palavra de Deus, não é? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se você ainda não conhece ela toda, você precisa conhecer, porque senão você não vai entender o que é uma igreja atraente, não é? A Bíblia vai falar isso para nós. André, dá uma olhadinha aqui, vocês estão. Mas vocês sabem o que é o grande problema? O grande problema é que nós fomos treinados, sabe para quê? Nós somos treinados para frequentar as igrejas. Nós temos uma cultura de vir à igreja. E as pessoas não foram treinadas para viver a palavra. Nós não fomos treinados para viver a palavra, não é? A Bíblia nós sabemos, a Bíblia é o quê? Quem escreveu a Bíblia? Quem é o autor? É Deus, não é? Como que isso foi escrito? Através de uma inspiração, não é? Através de uma revelação que foi dada para 40 pessoas que escreveram 66 livros. Sabe quanto tempo a Bíblia foi escrita? 1.600 anos. O que acontece então? Essas 40 pessoas que escreveram a Bíblia, elas não se conheceram, a maioria entre elas. E a Bíblia não tem uma vírgula, uma frase, uma palavra que contradiz a outra. Então, é Deus. Para que Deus escreveu a Bíblia, gente? Deus escreveu para nos falar da redenção, da nossa salvação através de Jesus Cristo. Foi para isso que foi escrita a Bíblia, não é? E aqui, ó, nós estamos aqui num palco. Quem que é a estrela do show, não é? A estrela do show é Deus, o produtor é Deus, o palco é o mundo, o roteiro é a palavra de Deus, o enredo é a redenção através de Jesus. Então nós estamos, eu queria despertar para vocês aqui nesse primeiro momento, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa se encher dela, porque aí você vai chegar no pleno entendimento de que é ser uma igreja atraente. Algumas informações aí para vocês. Vocês sabiam que no tempo de Jesus, 33 depois de Cristo, sabia que o mundo tinha 250 milhões de pessoas? Muita gente, né? 250 milhões. O que aconteceu? Em 1517, quase 1500 depois, dobrou esse número. No tempo de Lutero, no tempo do descobrimento do Brasil, passamos a ser 500 milhões de pessoas. Depois, 300 anos depois, dobrou de novo. Fomos para 1 milhão. 1929, dobrou de novo. Fomos para 2 milhões. 1974, dobrou de novo.
4 bilhões. 2018, agora, população do mundo é 7,5 bilhões. O que vocês notaram? Quanto mais se aproxima da data que nós estamos, mais vai multiplicando, mais a população vai dobrando. Então a população está crescendo. É fácil a gente ver isso aí fora, não é? Como é que está crescendo o número de pessoas no mundo. E qual é o grande sonho de Deus? Não é? O que Deus tem por sonho com essa terra nossa aqui? O sonho de Deus, olha, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Deus não quer que nenhuma dessas 7,5 milhões de pessoas se perca. E aí nós temos amarelos, brancos, negros, né? Todas as raças ali. O sonho de Deus é que nenhum deles se perca. E qual que é a melhor estratégia para a gente cumprir esse sonho de Deus? Como é que nós vamos cumprir esse sonho de Deus? E eu quero afirmar para vocês que a igreja que nós conhecemos no prédio não é a solução para a gente alcançar essas 7,5 milhões de pessoas, não é a solução para que a gente possa atender o sonho de Deus para que nenhum se perca, não é? Por que será que não é? E aí a gente vai conhecer um pouquinho aí. Gênesis 1, 28, nós temos aí a primeira ordem que Deus dá para o homem. E Deus dá uma ordem para o homem, dá uma ordem para Adão e Eva e fala com eles, olha, multipliquem-se, multipliquem-se. Foi a primeira ordem que Deus deu. A segunda, nós vamos ver em Gênesis 9:1, o que acontece? O homem peca, e o homem peca, Deus resolve fazer de novo, começar de novo. E aí ele começa com uma aliança com Noé. Vocês se lembram da história da Arca de Noé? Que com a família de Noé, Deus começa tudo de novo, em um casal de animais, de pássaros, de cada... dos animais e pássaros na terra, não é? Cada um deles dentro da arca para poder começar de novo. O que acontece com o homem? O homem peca de novo. E aí Deus resolve fazer uma aliança com Abraão. E fala para Abraão, olha, os céus, as estrelas, a sua descendência vai ser maior do que eles. Os grãos de areia que tem na praia, sua descendência vai ser muito maior que eles. O que acontece com o homem? O homem peca de novo. E aí Deus fala, olha, eu tenho que fazer uma aliança definitiva agora. Uma aliança final. E aí Deus vem e a palavra fala para nós que, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E aí nós vamos fazer essa aliança com Jesus. Mas essa aliança com Jesus, nós sabemos, Jesus treinou 12 discípulos, treinou 72, um grupo que estava ali junto com ele. Mas Jesus deixa uma ordem. E essa ordem Jesus deixa, não é? Depois de morrer, depois de ressuscitar, depois de voltar, passar 40 dias com os discípulos, Jesus deixa uma ordem, que é multipliquem-se de novo. E nessa ordem, nós sabemos que isso é uma ordenança, não é? Isso é uma ordenança, não é uma sugestão que Jesus deu. E Jesus deixou para a gente que nós deveríamos ir e fazer discípulos, não é? Isso a gente chama aqui de a grande comissão. E essa grande comissão, ela é melhor retratada em Mateus 28, 19 e 20, que fala para nós, ó, portanto, vão. O que é isso? Não fica parado aqui não, você tem que ir, é lá fora. Façam discípulos de todas as nações, ou seja, multipliquem-se. O que vai acontecer com esses discípulos? Você vai batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você vai fazer com eles? Você vai ensiná-los a obedecer a tudo que eu vos ordenei. Ou seja,
os preceitos, os princípios que estão na palavra, você vai passar para eles. Mas se eu não conheço os princípios e preceitos que estão na palavra, o que é que eu tenho para passar? Eu não tenho. Então eu preciso ser um verdadeiro discípulo. E aí vem uma promessa. E essa promessa fala assim, olha, Jesus falando com ele, se você ensinar eles a obedecer, sabe o que vai acontecer? Eu, Jesus, vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então eu queria te informar que esse trabalho que nós temos aí de ir e alcançar pessoas, não é uma coisa que a gente faz sozinho, não. É uma coisa que Jesus está conosco, não é? Jesus vai estar sempre conosco, então nós não estamos sozinhos para cumprir essa grande comissão. Mas você sabe o que tem acontecido? Sabe o que virou a grande comissão? Virou uma grande omissão. Tiramos você, porque nós não fazemos nada, porque nós preferimos ficar sentados no banco da igreja, nós preferimos trabalhar nos ministérios que a igreja tem, e enquanto isso, tem 7,5 bilhões de pessoas lá fora, sendo que desses 7,5, cerca de uns 5 milhões, bilhões, não conhecem Jesus. Quem que vai falar de Jesus para eles? Somos nós. Somos nós que temos que fazer. A gente tem uma missionária que trabalhou na área da Amazônia. Ela tem uma frase maravilhosa, que eu fiz um slide, porque ela falou assim, ela trabalhou a vida inteira, gente, com ribeirinhos, viajando assim de barco, dias e dias, para chegar num local que tinha 15 pessoas, mais um dia, 2 dias, para chegar num lugar que tinha 10. A vida dela foi essa, para levar a palavra de Deus para essas pessoas. E ela fala assim para a gente, perguntaram para ela, como é que foi seu chamado? Você imagina, você abdica tudo que você tem na vida, vai trabalhar lá no Amazonas, andando de barco, com sérios problemas lá de saúde, de perigos, né, de uma selva, e passa a vida assim. E ela, como é que foi seu chamado? O pessoal pergunta para ela, ela fala, eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Não é? Eu não tive um chamado. O Billy Graham, ele tem uma frase também muito interessante, que ele fala assim, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Quem já leu a Bíblia toda sabe disso. Que a Bíblia não manda a gente ficar aqui. A Bíblia manda a gente ir e alcançar as pessoas. Mas pastor, por que eu tenho que fazer isso? Não é? Aí eu vou te dar 3 motivos aí. Você está vendo aí a grande ceia que nos aguarda, não é? Essa grande ceia que a eternidade nos aguarda. Você aí já tem seu ingresso garantido para ela. Você já declarou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas, por que eu tenho que falar isso para as pessoas lá fora? Primeiro, por gratidão. Você sabe por quê? Porque essa entrada no reino dos céus, você ganhou de graça. Graciosamente você ganhou o seu ingresso para estar lá. Então, por isso é que se você vai falar com as outras pessoas. O outro motivo é por amor. Por que amor, pastor? Porque nós aqui, principalmente quem já leu a Bíblia toda, sabe que Jesus vai voltar. E quando Jesus vai voltar, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Mateus 25, 31, confere lá. Sabe o que vai acontecer? As ovelhas, aqueles que se declararam por Jesus como seu Senhor e Salvador, vão ter a glória, a eternidade com Ele. Aqueles que não fizeram essa opção, vão ser considerados bodes. O que vai acontecer com eles? O fogo do inferno. O fogo eterno do inferno. Então, por amor, eu tenho que falar isso com essas pessoas. E vou falar por uma obediência. Por quê? Porque a palavra me manda ir. A palavra me manda levar o evangelho para todos.
E o que vai acontecer nesse fim, pastor? Nós vamos estar reunidos, Apocalipse 7, 9, fala que nós vamos estar reunidos numa grande multidão, não é? A palavra fala em Apocalipse 7, de 9 a 17, descreve, é uma das passagens da Bíblia prediletas minhas, porque ela fala assim para nós, olha, nós vamos estar reunidos de branco, com palmas nas mãos, junto ao trono de Deus. Nós todos que fizermos essa opção por Jesus, nós vamos estar lá. Mas quem são essas pessoas que estão nessa grande multidão? Não é? E a palavra fala assim, olha, eu respondi, Senhor, tu sabes. E ele diz, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Não é? São esses que vão estar lá. E o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com essas pessoas? Olha que maravilha. Nunca mais vão ter fome. Nunca mais vão ter sede. Não vai afligir, incomodar o calor do sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Amém? É isso que está nos aguardando. É isso que está esperando por nós. E eu gosto de mostrar aqui de novo, para te falar aqui o seguinte, ó. O carequinho aqui sou eu. Eu estou lá. Pode ter certeza que eu tenho total segurança que eu vou lá. Mas eu queria te contar mais uma coisa, sabe o que é? Do lado do carequinho aqui, que sou eu, está minha esposa. Minha esposa está lá também. Aqui do lado estão minhas duas filhas. Do outro lado estão meus dois genros. Aqui está minha irmã. Aqui está meu cunhado. Aqui estão meus amigos. Aqui estão pessoas que eu já trabalhei com elas. Aqui estão meus vizinhos. Eu consigo enxergar essas pessoas lá. Você sabe por quê? Porque eu falei de Jesus para essas pessoas. Não é? E você? Você consegue se enxergar lá? Eu acredito que sim. Mas você consegue enxergar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, seus filhos, seus amigos? Você consegue enxergar essas pessoas lá? Sabe o que vai acontecer com eles? Nunca mais vão ter fome. Nunca mais vão ter sede. O calor abrasador do sol nunca mais vai incomodar. E o próprio Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Não é? Então, nós vamos partir para a igreja atraente aí. E eu queria te falar o seguinte, olha, a sua ação pode fazer diferença na vida eterna dessas pessoas que eu te falei aqui. Das pessoas que você quer alcançar. Mas, pastor, o que é uma igreja atraente? Não é? E aí, uma igreja atraente, nós temos que olhar de dois lados. O primeiro lado é o nosso lado, que somos membros das igrejas. Não é? Então, nós que somos membros de uma igreja, do ponto de vista consumidor, ou seja, ó, eu dou meu dízimo, então eu quero receber alguma coisa dessa igreja. Não é? O que essa igreja pode me dar? Essa igreja, e as pessoas enxergam dessa forma, eles querem que tenha uma palavra bíblica inspiradora. Eu chego aqui, o pastor não sabe pregar, aí fica falando abobrinha aqui, eu vou embora, eu não quero. Não é isso que eu estou procurando. Essa igreja tem comunhão e bons relacionamentos. Quem não quer participar de uma igreja que a gente é amigo das pessoas, não é? Tem comunhão, relaciona, vai na casa dela, faz os programas juntos. Eu quero ter uma igreja assim. Tem eventos sociais, não é?
Então, tem programação para mulher, tem programação para os jovens, né? Tem programação para os homens, não é? Faz o dia dos namorados, faz o dia das mães, faz o dia dos pais, comemora tudo isso. Tem um bom aconselhamento. Opa, estou com um problema. O pastor, qualquer dia, qualquer hora, é só ligar para ele, ele me atende. Que coisa boa a gente receber um aconselhamento do pastor, não é? Tem assistência social. Opa, fiquei desempregado. A igreja vai me sustentar. Ela vai me sustentar. Ela vai me dar cesta básica. Ela vai pagar minha conta de luz, a minha conta de água. Opa, eu quero ter uma igreja assim. Já pensou que coisa? A gente ter uma igreja dessa forma? E essa igreja termina por aí? Não. Essa igreja tem também trabalho com criança. Não é? Essa igreja aqui tem, eu vi aqui agora. Os meninos estão ali, sendo cuidados, especialmente cuidados. Se eu tiver que escolher entre uma igreja que tem trabalho com criança e outra que não tem, eu vou escolher a que tem trabalho com criança. Essa igreja tem uma boa escola bíblica. Puxa, eu aprendo demais, eu cresço demais, eu amadureço demais, porque essa igreja tem uma boa escola bíblica. Olha, essa igreja também tem curso para noivos e casais. Vou ficar noivo, estou me preparando aí para casar, essa igreja oferece um curso para mim. Oferece curso de casais. Ou seja, estou com dificuldade no casamento, não, tem um curso lá na igreja que vai resolver tudo isso. Meu amado, o pastor é meu amigo, frequenta a minha casa. Olha que deferência, né? Ele é meu amigo, o pastor da igreja. Ele almoça comigo, ele me visita, ele está presente todos os dias da minha vida. Faz um monte de conferência bacana também. Chega palestrante de tudo quanto é boa qualidade aqui. É só eu sentar aqui e eu vou receber isso tudo. Não é? Essa é a igreja que a maioria das pessoas procura. Por quê? Porque é a igreja do ponto de vista do consumidor. Não é? Eu estou sentado aqui e quero ser servido. Eu estou na festa, quanto mais garçom tiver passando, melhor. Essa é a igreja que muitas vezes as pessoas procuram. Nós temos um livro que se chama O Desenvolvimento Natural da Igreja. Esse livro, eles fizeram uma pesquisa com 1.000 igrejas, 32 países, 18 línguas, tiveram 4,8 milhões de respostas. 30 pessoas por igreja responderam. Eles ficaram analisando essas respostas aqui de 4,8 milhões, 2 anos na Universidade de Würzburg, na Alemanha. 2 anos na universidade, vendo as respostas. E tiraram daí, a pergunta que foi feita é a seguinte: o que é uma igreja de qualidade? Quais são as marcas de qualidade de uma igreja? E olha as respostas aí. 8 marcas de qualidade. Primeira, que eles responderam: liderança capacitadora. Ou seja, eu tenho um pastor que faz líderes. Isso é uma marca de uma igreja atraente. Ministérios orientados pelos dons. Outra marca. Espiritualidade contagiante. Eu entro nos cultos, eu sinto o Espírito Santo está passeando aqui. Estruturas funcionais. Ou seja, a igreja tem diversos departamentos, áreas aí, que podem me atender. Culto inspirador. Eu quero ir no culto, porque quando eu vou no culto, eu saio de lá voando baixo. Grupos familiares, células. Evangelização orientada para as necessidades das pessoas. E relacionamento marcados pelo amor fraternal.
São as 8 marcas, vocês viram lá, 32 milhões de respostas, chegaram em 8, não é? Diversas igrejas em vários lugares do mundo, ou seja, isso é uma visão de que o mundo espera e enxerga de que é ser uma igreja atraente. Mas 2 marcas aqui sobressaíram. 2 marcas aqui se mostraram como as mais importantes dentro de uma igreja. E essas 2 marcas, elas são, primeiro, amor fraternal. As pessoas querem ir na igreja que tenham, recebam, possam dar amor. Segundo, grupos familiares. As pessoas não querem ter uma igreja somente nesse prédio. Eles querem ter igreja nas casas. Eles querem ser igreja também. Então, vem a pergunta para a gente responder essa indagação do que é uma igreja atraente para Deus. O que será que é uma igreja atraente? O ponto de vista consumidor do homem nós já vimos. Mas e para Deus? Elas estão dentro dessas 2 marcas que eu falei. Porque a palavra de Deus nos fala, o amor é a principal característica de uma igreja atraente. Sob os olhos de Deus. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Deus quer ver isso aqui dentro. Deus quer ver isso dentro das igrejas. Deus quer ver um amor contagiante. 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus quer ver uma igreja assim. Deus quer ver uma igreja amorosa. Mas o que é a igreja então, pastor? O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma,
todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. O que é a igreja? Quem é a igreja? É você, sou eu. E o que nós temos que caminhar para fazer? Nós não precisamos caminhar para ter uma igreja atraente. Nós precisamos ser uma igreja atraente. Eu tenho que ser uma igreja atraente. A minha igreja vai ser tão atraente quanto atraente eu for. A igreja e Jesus são a mesma coisa. A igreja será atraente à medida que você se tornar um verdadeiro cristão e refletir o caráter de Jesus. Será que eu sou um verdadeiro cristão? Será que eu consigo ser atraente? E aí, nós vamos ver um trecho da palavra aqui, que vai falar sobre a conversão de Paulo. E na conversão de Paulo, nós vamos ver o que é ser um verdadeiro cristão. Ele é o maior exemplo para nós de um verdadeiro cristão. Primeira coisa, nesse encontro que Paulo teve em Damasco, ele teve um encontro pessoal com Jesus. A palavra fala assim para nós, olha, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós conhecemos bem o texto, e ali ele tem um encontro pessoal, verdadeiro com Jesus. A pergunta que fica para nós, você já teve um encontro pessoal com Jesus? Você já teve essa oportunidade? Jesus já te falou de alguma forma no seu coração, no seu ouvido, por sonho, por visões, mas você já teve esse encontro? Um verdadeiro cristão tem que ter um encontro com Jesus. Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem és tu, Senhor? Como é que é nosso relacionamento com Deus? Como é que é nosso relacionamento aí com Jesus? Jesus é Senhor da nossa vida? Você consulta Jesus para fazer as coisas? Você caminha na direção que Jesus te manda caminhar? Nós temos que reconhecer que nós todos temos um chamado a cumprir. Nós todos temos uma missão. Deus nos fez diferentes, mas nós todos temos uma missão. Deus nos fez com um propósito. A palavra fala aqui, nessa história de Paulo aqui, que levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Você sabe qual que é o seu chamado? Você sabe o que Deus espera de você? Eu já vou te dar uma breve dica aí. Tem 5 milhões de pessoas lá fora que não conhecem Jesus. O sonho de Deus é que nenhum se perca. Seu chamado é levar o evangelho para essas pessoas. Você tem feito isso? Aprender a vencer as tribulações. No texto, Atos 9,16, fala, olha, mostrarei a ele, a Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa vida nossa aqui, amados, não é uma vida onde nós vamos ter só benefícios.
O grande benefício é ganharmos a vida eterna, é ganharmos a salvação. Esse é o grande benefício. Mas, como é que isso é feito? É feito com dificuldades, com tribulações. O que acontece comigo? Eu estou aqui dentro da igreja, aí começo a ter dificuldade. Aí eu falo, aquilo lá não está resolvendo nada não, vamos embora. Nós temos esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Outra característica do cristão, ser cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Você sabe o que é o Espírito Santo te direcionar para as coisas que você vai fazer, para as coisas que você está enxergando? E apesar de estar difícil, você sabe que Ele está te direcionando. Isso acontece com você? Um verdadeiro cristão acontece isso. E levar os seus testemunhos aos outros. Jesus fala assim, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Eu queria te contar que você também é um instrumento escolhido para levar a palavra do Senhor para essas pessoas que ainda não conhecem, não é? Então, resumindo para você, para Deus, a igreja atraente é a igreja que cumpre a grande comissão, é a igreja que faz discípulos, é a igreja dos primeiros tempos do cristianismo. A gente tem lá em Atos 2, 42, 47, não é? Como é que vivia essa igreja? Como é que nós temos que viver como igreja? E fala assim, olha, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E a palavra fala assim, viva uma igreja assim, que dia a dia o Senhor vai nos acrescentando os que vão sendo salvos. Sabe o que é a grande tacada aí dessa história toda? Nós temos que ser, para as pessoas que estão ali no mundo, referência. Referência de quê? Referência de Jesus. Referência do caráter de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós, não têm que nos enxergar. Elas têm que olhar para nós e enxergar Jesus através das nossas vidas. Quando nós fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser uma igreja atraente. Essa é a igreja atraente, que reflete o amor, o caráter de Jesus na vida das outras pessoas. E o que é ser essa igreja? O que é a igreja? A igreja sou eu. Então, quando eu reflito esse caráter na vida das pessoas, eu estou sendo uma igreja atraente. Resumo para você. Qual que é a grande visão? A grande visão é Apocalipse 7, 9, 17. A grande multidão. Você consegue fechar seus olhos? Imagina essa grande multidão aí. Isso aí, sabe o que aconteceu? Deus levou o apóstolo João lá no céu para ele enxergar isso. Não foi uma visão, não foi um sonho. Não é? Foi o que? Ele enxergou isso para escrever para nós isso no livro de Apocalipse. Qual que é a grande missão nossa aqui? O grande trabalho nosso? O grande trabalho é cumprir essa grande comissão. Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ensinei. E eis que estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Qual que é a estratégia? Qual é o plano para a gente chegar nisso? Atos 2, 42, 47. Como viviam os convertidos. Então nós temos uma visão do futuro, nós temos uma missão a cumprir, e nós temos uma estratégia, nós temos um plano de trabalho, que é viver essa igreja de Atos. Uma igreja onde transbordava o amor, onde transbordava o respeito. Uma igreja que vivia nos templos e nas casas. Essa é a igreja atraente. Amém? Guarde isso. A sua igreja vai ser tão atraente quanto você for atraente. E eu quero fechar deixando 3 perguntas que Deus quer deixar nessa noite para vocês. A primeira pergunta está em Gênesis 3:9. Qual é o contexto de Gênesis 3:9? Nós temos Deus criou o homem, Adão e Eva, e Adão se encontrava todos os dias com Deus, num banquinho lá nos jardins, eles conversavam, tinham comunhão, e chega um belo dia, Deus chega no jardim e Adão não está lá. E Deus pergunta: Adão, aonde está você? E Adão não estava lá. O que aconteceu? Adão pecou. E nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. E Deus, nessa noite, quer perguntar para vocês aqui: meus irmãos, aonde estão vocês? Vocês estão em comunhão com Deus? Vocês estão num relacionamento completo com Deus? Ou será que tem algo que está atrapalhando essa comunhão, esse relacionamento? Meu irmão, aonde está você? A segunda pergunta está um pouquinho à frente, em Gênesis 4:9, o contexto. Nós temos Caim e Abel. Caim acaba de matar o seu irmão. E Deus faz uma pergunta: Caim, aonde está o seu irmão? Resposta de Caim: não sei. Serei eu, porventura, responsável pelo meu irmão? Deus quer te perguntar nessa noite: aonde estão os seus irmãos? Aonde estão os seus irmãos? E você pode ter certeza que ele não quer ouvir essa resposta que Caim deu. Não sei. Serei eu, porventura, responsável pelo meu irmão? Deus quer te falar nessa noite aqui o seguinte: você é sim responsável pelo seu irmão. O seu irmão, para se salvar, depende de você. Depende de você sair desse banco, depende de você frequentar, ter uma célula, abrir as portas da sua casa, para que lá seja porta de salvação. Deus não está te chamando para você frequentar cultos. Deus não está te chamando para você participar de ministérios. Deus está te dizendo: você é sim responsável pelo seu irmão. E qual que seria a nossa visão? Que visão que eu devo ter, pastor? Qual é a grande visão que nós devemos ter aqui em Campos? E eu te falo, a principal visão que Deus tem para vocês aqui é esta aqui, ó.
Essa é a visão que Deus tem para vocês. Né? Essa é a visão. Essa é a visão. Vocês, unidos, como vocês estão fazendo aqui, temos uma igreja aqui, temos outra igreja aqui, temos outra igreja aqui, outra igreja, caminhando juntos, nós vamos alcançar campos para Jesus. Caminhando juntos. Tem um ditado africano que fala o seguinte: você quer ir rápido? Vai sozinho. Você quer chegar? Vai em grupo. Você quer chegar? Vai em grupo. Essa é a visão que Deus tem para vocês. Como é que isso vai acontecer? Você sendo uma pessoa, um cristão atraente. A soma de nós todos vai nos tornar igrejas atraentes. A soma de nós todos vai fazer com que nós possamos alcançar essa cidade para Jesus. Jesus espera isso. Jesus conta com você para que isso possa acontecer. E a última pergunta está em Isaías 6:8. É o chamado de Isaías. E Deus, com a missão para fazer, faz a pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? Sabe a resposta que Isaías deu? Imediatamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a pergunta final para vocês aqui é: a quem enviaremos para alcançar essa cidade para Jesus? A quem enviaremos? Deus está te perguntando isso essa noite aqui. Qual é a sua resposta para Deus? Qual é a sua resposta para Deus? Você que quer falar: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Queria te pedir para você ficar de pé, porque nós vamos orar por você, para que você seja enviado para alcançar essa cidade, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui reunidos na sua presença, te agradecendo por tanto que o Senhor falou nos nossos corações, e nós estamos aqui nos levantando, Pai, como um exército, Pai, um exército que vai alcançar essa cidade para Jesus. E para isso nós te pedimos: tira-nos do imobilismo, Pai, das nossas igrejas, tira-nos dos bancos, Pai, enche o nosso coração de compaixão, de amor pelo perdido, Senhor. Faz com que nós possamos, Pai, sair por essas ruas, por esses becos, por toda essa região aqui, Pai, levando o seu evangelho, Pai. Nós sabemos que o Senhor quer que nenhum se perca, e por isso nós te pedimos: vem, Pai, derrama aqui uma unção de multiplicação aqui nesse grupo aqui. Derrama uma unção de poder, uma unção de autoridade, Pai. Derrama, Pai, para que nós possamos cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Faz-nos, Pai, igrejas atraentes, Pai. Faz-nos, Pai, verdadeiros cristãos. Faz-nos, Pai, pessoas que vão, Pai, atender o seu chamado, Pai. E nós aqui queremos responder, e vamos responder juntos: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Deus conta com você, Deus conta, porque Ele não quer que nenhum se perca, e vocês vão alcançar campos para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe, obrigado.